Bom, muito grata, deputado Mauro Benevides, também Reginaldo Lopes, muito grata por essa oportunidade. Bom dia a todas e todos que estão aqui presentes, os que acompanham também pelas redes. A Auditoria Cidadã da Dívida, como o deputado falou, se preocupa principalmente com a destinação dos recursos, porque todo mundo sabe que no Brasil o orçamento federal executado todo ano destina cerca de metade de todos os recursos para o pagamento de juros e amortizações da chamada dívida pública, que o Tribunal de Contas da União já declarou que não tem contrapartida em investimentos. Então, a gente exige uma auditoria completa, integral dessa dívida, não é? Que consome não só os recursos financeiros, tudo que se arrecada com a venda de títulos públicos é consumido no sistema da dívida. E não só. Por isso que tem teto, arcabouço, contrarreformas, privatizações, tudo para destinar dinheiro para essa chamada dívida. Mas a Auditoria Cidadã olha também para o lado da alimentação do orçamento público. Nós sempre estivemos presentes nas discussões sobre a questão tributária no Brasil, um dos modelos mais injustos do mundo, justamente, como vários que me antecederam falaram aqui, pesa principalmente na tributação sobre o consumo, que recai sobre os mais pobres. E, infelizmente, essa reforma não altera essa estrutura, como o próprio deputado Reginaldo Lopes reconheceu. Não se conseguiu alterar essa estrutura. O que está havendo é uma unificação dos tributos sobre o consumo, o ICMS e o ISS no novo IBS, e as contribuições sociais numa nova contribuição sobre bens e serviços. Nós, da Auditoria Cidadã, vemos com preocupação, caro Mauro Benevides e Reginaldo Lopes. A gente vê um risco com essa alíquota elevada que o IPEA já anunciou, de 28,4%. A gente vê um risco de redução de arrecadação. E se reduzir a arrecadação, nós vamos ter um comprometimento de financiamento dos entes federados e da Seguridade Social, que engloba Previdência, Assistência e Saúde. Nós entendemos que deveriam ter havido mais testes. Houve debates, mas os debates foram bem antes da apresentação do relatório pelo relator. O relator na Câmara, quando ele apresentou o relatório, com modificações profundas, não houve debate. Não houve debate nem entre os parlamentares. O relatório foi sendo mudado até na hora de votar. E uma das alterações importantes foi a inclusão, a criação de uma estrutura independente, que ninguém sabe se vai ser agência, o que vai ser esse Conselho Federativo. Por que criar essa estrutura independente? De afogadilho, sem um debate com a sociedade? Qual é o risco de desviar a arrecadação de todos os estados, todos os municípios, para uma estrutura independente? Nós estamos vendo o que estamos passando com o Banco Central independente. Nós estamos vendo. Nós estamos sofrendo na carne o atraso socioeconômico do Brasil, a paralisação da economia, com um juro abusivo, sem justificativa técnica alguma, mantido por uma instituição independente. Qual é o risco de colocar toda a arrecadação dos principais tributos estaduais e municipais numa instituição independente? Quem refletiu sobre isso? Quem debateu sobre isso? E mais, a nossa grande preocupação, ao desviar essa arrecadação para essa estrutura independente, que é uma verdadeira incógnita, não tem nada sobre isso,
os tributos já estarão desviados dos cofres públicos para essa instituição. Qual é o risco? Além da perda de controle dos próprios entes federados, o risco de facilitação de implementação do esquema de securitização de créditos. Esse esquema de securitização de créditos, que está virando um modelo de negócios no Brasil, desvia o fluxo da arrecadação tributária. No caso do Conselho Federativo, a arrecadação já vai estar desviada para o Conselho. Então, vai facilitar ainda mais a implementação de um esquema como esse. Por isso, deputado Mauro, deputado Reginaldo Lopes e os demais, inclusive senadores e senadoras, a gente deixa aqui um pedido. Queria que aproveitassem o ensejo da reforma tributária, ainda que a gente não concorde com vários aspectos dela, mas que se aproveite essa PEC para inserir no texto da Constituição um dispositivo que vede, que proíba qualquer tipo de cessão de fluxo de arrecadação. É um crime desviar a arrecadação tributária. E o que está acontecendo nesse esquema de securitização é um desvio que acontece durante o fluxo do recurso na rede bancária arrecadadora. O contribuinte paga o tributo do mesmo jeito, só que na rede bancária arrecadadora cria-se uma conta vinculada a esse esquema. E dessa conta vinculada, uma parte do tributo, da multa, dos juros que os contribuintes pagam, não chega no orçamento público, boicotando os percentuais que deviam ir para a educação, para a saúde, etc., sem transparência alguma, já vou encerrar, sem transparência alguma, um esquema fraudulento, e não param as tentativas de legalizar isso. Então, essa reforma pode colocar no texto constitucional um dispositivo que aborte de vez as iniciativas de desviar fluxo de arrecadação para esse esquema. Isso é perfeitamente possível. Inserir lá nós já até indicamos nesse novo folheto que a Auditoria Cidadã lançou, que está em destaque no nosso site, vedar qualquer tipo de cessão de fluxo de arrecadação de tributo e seus acessórios de multa e juros. Isso aqui impediria esse roubo, esse desvio de recurso público. As demais opiniões da Auditoria Cidadã sobre essa reforma tributária do consumo estão nesse folheto que está disponível na nossa página, porque o tempo aqui é curto e eu preciso respeitar, agradecendo a oportunidade. Muito grata. Obrigado. Seguimos à disposição. Bom dia a todas e todos. Agradeço a oportunidade de falar aqui em nome do meu sindicato, Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional. E nós, como operadores do direito, deputado Mauro, não podemos ficar fora desse debate que é a reforma tributária. E eu quero, já que o tempo é curto também, eu quero registrar aqui a nossa preocupação e me solidarizar com a doutora Maria Lúcia Fatorelli, dizer que a gente está junto nessa luta também. E a nossa preocupação é muito grande em relação à securitização. Então, é isso, parabéns a essa frente, esperamos estar presente nas discussões e muito obrigado pelo espaço.